Ok, boa noite. Vamos lá. Estamos aqui dando o primeiro passo, né? Estamos aqui dando o primeiro o kickstart, né? O kick-off, o primeiro pontapé, né? De uma trilha chamada 01s, né? Uma trilha livre aprendente chamada 01s. Essa trilha ela visa justamente a gente levar de uma forma brincalhona, né? De uma forma, enfim, lúdica, né? Aberta, como usufruto comum, o conhecimento de programação para games e afins, certo? E a gente vai começar essa brincadeira, né? Nós vamos começar essa brincadeira. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para o Les um negócio. Please, Les, could you mute your microphone, man? Les, yes. Could you mute your microphone, please? Yes, because you're typing. So mute it. Yes, you had because you're typing and we are hearing you typing. So, if you can't, that's great, man. Thanks. I'm going to make an introduction in Portuguese. So after I make an introduction in English, okay? So let's go. Então, o que está acontecendo é que a gente está fazendo aqui o primeiro encontro local, né, dessa trilha, Livre Aprendente, e a gente vai falar um pouco da proposta de valor dessa trilha, né? A gente vai falar um pouquinho do que ela intenciona, né? Aonde ela deseja chegar. Quer dizer, ela não deseja chegar a lugar nenhum, na realidade, porque todas as trilhas da estação não chegam a lugar nenhum. Elas são sempre uma jornada, um processo de auto e alter, né, conhecimento, né? Auto e alterdidático, né? Então, nesse sentido, é sempre uma jornada, é sempre uma exploração que nós estamos fazendo, né? Então, antes de eu começar aqui, a gente começar a falar da proposta da trilha em si, né, dizer a que ela se destina, eu vou pedir para o Paulinho, né, fazer mais um registro aqui. Paulinho, para quem não sabe, para quem não conhece, Paulo Mota, é um amigo deste que vos fala aqui já um razoável tempo cronológico, né, Paulinho? Que eu considero o Paulinho um irmão de coração. Quer dizer, então, para mim, ele pode não ter o mesmo sangue na veia, mas ele é um cara que bate na mesma pulsação do meu coração aqui, né? E então, assim, é com muita felicidade que eu vejo, depois de eu acho que praticamente 10 anos, vamos botar assim, a gente dando vida a alguma coisa juntos, né? A gente está iniciando aqui juntos essa trilha. Depois que a gente chegou a fazer alguma coisa juntos há 10 anos atrás, no contexto, né? Numa situação completamente diferente de hoje, num outro momento, né? Então eu vou pedir para o Paulinho primeiro fazer uma apresentação, ele falar um pouquinho dele, né? Falar um pouco da trajetória dele, no que ele se identifica muito com a dinâmica da estação experimental, da dos Glass, da animação em rede, e o que especial ele vê nessa trilha que nós estamos dando vida, né? Que tem toda uma história aí, Paulinho, que você fica à vontade de querer entrar em mais detalhes ou menos, mas é contigo, tá bom? Mas antes de você falar, eu vou dar uma contextualizada para o Les aqui em inglês, ok? E aí na sequência você dá uma falada. Well, Les, as I was told you, this is the first get-together, the first encounter of an open learning trail related to education technology, but education technology related to games, right? But we want to do this in a very playful way, It's not only for adults, it's for children too. So it's not only going to happen in the internet, all right? It's going to happen in various localities throughout the world, throughout here in Brazil and throughout other places. And it's not something proprietary, right? It's something literally open source, open code. So we're going to have some content that you'll be able to access and put some subtitles in your language, or use this content the way that you understand that it's going to be fruitful for you in where you live
right? For kids and for adults, it doesn't matter. And that's it. So it's simple like that. And it comes from the heart, right, Les? So, may I say something? Yes, of course, man. I love what you're doing. And what I love about it is you're working from the heart to educate a human world connection that we all should try to work with technology and learn from each other to make us a better world, our communities a better place. I'm trying to do that and focusing on mental health because mental health is so misunderstood. Yeah, that's really interesting. I'm very interesting to speak with you later about this. We can make a Zoom next week. I don't know, tomorrow perhaps, and we can speak more about it. Okay. So now I'm going to ask for Paulo Mota that is here with us, right? My friend Paulo Mota is my friend since 2009, 2008. But I feel him like a hearted brother, right? He is a brother of mine. So we're not brothers in arms, we're brothers in heart, right? And I'm going to ask Paulo to introduce himself, to say some words. Please, Paulo, feel free to say it in Portuguese if you want. I can summarize in English afterwards, okay? Go. Ok. Bom, boa noite. Dá boas-vindas aí pro Rafael. Acho que o Rafael entrou aí também, não foi, Vini? Vi aqui, Rafael. Grande Rafael Reiner! Boa noite. É um prazer também recebê-lo aqui nesse start. Vini também sabe que mora no meu coração. A nossa amizade é de longa data. E sempre que nos encontramos é que alguma coisa boa está para acontecer. Eu sou professor de informática, há 10 anos ministrando aí algoritmo, programação para os universitários, e de um tempo para cá surgiu essa onda de ensinar programação para as crianças, e eu acabei entrando nessa, né, por circunstância da vida, fui demitido da faculdade que eu dava aula, e de um mês para o outro, um mês eu estava dando aula para adulto, no mês seguinte estava dando aula para criança, do mesmo saber, e o que me impressionou foi que as crianças, o poder cognitivo em relação à tecnologia, né, das crianças me surpreendeu, e quando o Barack Obama falou lá atrás que quem não souber programar será programado, não foi utópico, realmente essas crianças elas são fantásticas. E o problema que eu estou enfrentando, e na verdade que a partir de hoje nós temos essa missão, é democratizar esse saber, que veio de uma maneira elitizada para o Brasil. As pessoas estão ensinando as crianças em franquias, né? Isso está bem distante do ensino público, está distante das escolas particulares. Só as tops estão oferecendo agora isso. Muitas envolvendo o Arduino, né? Essa plaquinha aqui, ó. O Arduino, que também estou estudando, mas na verdade o Arduino, que é a robótica, ele dá muita visibilidade para a escola. Você tem um produto, né? Quando você pega esses fios aqui, essas placas, você consegue usar um marketing em cima disso para atrair os alunos. E, na verdade, o Arduino é 10%, 90% é tela. E eles não conseguem vender matrículas mostrando tela, eles conseguem vender mostrando o robô andando. Mas, na verdade, o robô você monta uma vez, fazer ele andar, fazer ele pular. A automação, ela é tela. E as escolas, vamos supor aí, menos favorecidas, que tem pouco investimento, tem pouco dinheiro para investir em Arduino, um kit desse aí é 200, 300 reais. E mesmo as escolas particulares não têm esse dinheiro, só que elas não enxergam que, como é só tela, né, ela pode pegar um computador velhinho lá do laboratório que está esquecido e começar a ensinar a programação para as crianças. E esse que é o desafio. Bom, mas aí você fala assim, mas a 01 está vindo aí para democratizar isso como? Por uma plataforma online? Sim.
por encontros presenciais? Sim, também. Porque o que acontece? Vou contar uma história aqui, que vocês até devem ter percebido. Antigamente, você tinha o PC dentro de casa. Né? Todo mundo tinha um PC. Vocês lembram, o PC era democrático. Mamãe usava, papai usava, o filho usava, todo mundo usava. E o PC foi meio que caindo no esquecimento, que o PC é o quê? É um local que vai produzir as coisas, vai produzir tecnologia. E a criançada hoje, os jovens, eles não tem o celular. O que você produz no celular? Você não produz nada, você é só usuário. E esse PC ficou esquecido. E eu dando aula para as crianças, né? E aí, pessoal, vamos fazer em casa? Vamos treinar em casa? A criança falava, não tem como eu treinar em casa. Você não tem um computador? Não tem um computador. Tem um laptop? Tem, mas o laptop é do meu pai, ele não deixa usar. E da minha mãe também, eu não deixo usar. Só que nas famílias mais abastadas, a criança tem um laptop, né? A criança, às vezes, tem um computador lá, um PC gamer. E essa galera aí vamos também falar, menos favorecidos aí, ficou engessada. E não tem um PC democrático, o PC quebrou, ninguém mais consertou, e o laptop da mamãe e do papai não pode usar. Né? Vai quebrar, vai colocar vírus, etc. Pensa que é para jogo, tem aquela coisa também do preconceito. Né? O pai não entende que ele não vai jogar, ele vai produzir tecnologia. E a ideia é, na 01, a gente passar para esse pai, passar para esse irmão, para a criança, né? Mostrar para ela que é uma coisa segura, ela vai produzir tecnologia, que o pai tem que estar envolvido também, né? Para não ficar no futuro na mão de cursos aí que vai oferecer o Windows Office que ninguém usa mais. Vou botar meu filho no curso de informática para o Windows Office. Ninguém usa mais o Windows Office. Então, as pessoas querem produzir tecnologia, produzir um aplicativo. Aí você pergunta assim, mas você vai ensinar algoritmo para a criança como? Essa coisa complexa, cheia de código e tal. Então, como o meu amigo Vinícius falou, a ideia é fazer em relação aos jogos, né? Fazer com que ela se envolva através dos jogos. Quem não quer fazer o Mario, né? Quem não quer fazer o Pac-Man, quem não quer fazer aí, sei lá, o Donkey Kong. Então, a partir disso, envolver também o pai, que o pai se vê naquilo ali, nossa, eu jogava isso no Atari e meu filho está fazendo. Que é o que as franquias vendem. Na verdade, as franquias são até cruéis. As franquias, no convite que eles fazem lá para os pais para vender o curso, eles pintam um mundo apocalíptico e vai todo mundo ficar à mercê de Uber e iFood, e que se o seu filho não aprender isso, ele vai ser escravo da tecnologia, que ele tem que aprender a da lógica. Muito exagero, né? Muito exagero, mas é o que faz vender o curso. Então, vai lá o pai, bota 3, 4 mil reais num curso aí de 20, 30 horas para a criança aprender o que está na internet, mas que está na internet de uma maneira que a metodologia ela é feita por geeks. Então, por exemplo, se eu uso uma ferramenta para fazer jogos e eu procuro conteúdo para isso, eu acho Fusion, Construct, tem milhares. Só que a linguagem é aquela linguagem de quem está dentro, do geek, né? Daquele garoto que não desceu para jogar bola, ficou em casa e tem aquele grupinho. Os tutoriais são muito rápidos, muita coisa em inglês, pouca coisa em português. E aquele garotão lá que quer tirar onda, lá mostrando que sabe, ele está mais para tirar onda, não está mais para ensinar. Então, você tem alguns canais que ensinam, mas ensinam pulando etapas. E a nossa ideia é para democratizar isso e para trazer para um público que realmente precisa, né? Envolver pessoas. Porque quem vai fazer isso não sou eu, não é o Vinícius, não são meia dúzia de pessoas, são muitas pessoas. Fazer com que a gente plante a semente e ali em cima a pessoa ter uma ideia, olha, eu consegui dessa forma, eu consegui de outra. E a gente tentar reproduzir isso e as crianças e os jovens aprenderem sem pintar um mundo apocalíptico. Basicamente é isso aí, né, Vinícius? É isso aí. Mas antes de eu complementar, agregar um pouquinho, né, o que você acabou de compartilhar, Paulo, a gente, né, entrar em mais detalhes e falar um pouquinho mais da essência dessa trilha, né, do Livre Aprendente, vamos dar boas-vindas a essa coisa maravilhosa que eu chamo de Vânia. É conhecida como Vânia. Oi, oi. Oi, Vânia! Alguém que mora no meu coração assim de uma forma profunda, né? De uma forma extremamente amorosa. Então, da boa vida, Vânia. Então, estamos aqui, né?
Começando, né, Paulinho, praticamente, porque eu fiz uma rápida introdução, vamos dizer assim. Paulo deu essa contextualizada bacana aí, um pouco da trajetória, né, dele até a gente chegar aqui na proposta dessa trilha, Livre Aprendente, né? E a gente agora quer entrar um pouquinho no detalhe das coisas, assim. E aí, nesse sentido, vale, sabe, Paulinho, se você me permite, vale a gente jogar a luz em algumas questões que eu acho importantes, né? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Que é um contexto extremamente complexo. Ou seja, quando eu falo de um contexto extremamente complexo, eu estou falando de um contexto onde tudo aquilo que foi nos ensinado ou foi nos passado como sendo garantido, não está mais garantido. Tudo aquilo que era uma referência de permanência não está mais permanente, né? Tudo aquilo que se falava para a gente, né, que, tipo assim, aquela forma bem linear, né? Olha, você, meu filho, é importante que você vá estudar numa boa escola, né, que você tire boas notas, você se forme bem, você arrume um bom emprego, não é isso? Não é essa a trajetória? Arrume um bom emprego, consiga o seu carro, sua casa própria, uma boa aposentadoria, e daí você morre feliz. Certo? Bem, isso aí, cara, já foi. Não encontra mais chão. Isso não encontra mais chão, né? E aí, quando eu falo que não encontra mais chão, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós estamos diante de não de um problema, né? De uma problemática em termos civilizatórios, mas estamos diante de uma solucionática ou de uma baita oportunidade para nós nos repensarmos, né? Como civilização, como sociedade. Não é isso? E, nesse sentido, se apropriar da tecnologia não como ferramenta para mercado de trabalho, dentro dessa narrativa, né, de você linearmente construir uma vida, né, onde, se você botar no seu currículo que você saca de C++, né, ou que você entende de tecnologia, você está, digamos assim, mais competitivo, né, para arrumar um trabalho, um emprego, ou, de repente, até mesmo se aventurar e empreender de uma forma convencional, vamos botar assim, né? Não estamos falando disso, né? Estamos falando de entender a tecnologia como linguagem, né? Que é algo muito mais complexo, né? E para entender a tecnologia como linguagem, a gente não pode apenas ficar pensando nela como ferramenta, né? Para entender como linguagem, a gente tem que trazer a tecnologia para a nossa vida. Aí você fala, mas Vinícius, a tecnologia já está na nossa vida. Nós já somos usuários, se não repositários, vamos botar assim, da tecnologia. Nós somos, inclusive, a própria ponta de toda essa tecnologia que está aí, né? E onde está essa ponta? Hoje, essa ponta está nos celulares, nos smartphones, né? E em tudo que você tem ali que está carregado de aplicativos, né? Ali que está a ponta, né? E essa ponta hoje é uma extensão do seu corpo, correto? E aí já estão entendendo que, em termos de hardware, essa ponta tem uma data de validade, né? Ou seja, daqui a pouco essa ponta vai estar distribuída pelos olhos, pela língua, pelo ouvido, né? Vai estar num chip, vai estar fazendo parte do seu corpo. Ou seja, vamos estar nos tornando cada vez mais cibernéticos, porque já somos. Não porque nós já vamos nos tornar. Nós já somos seres cibernéticos, né? Nosso horizonte não é mais apenas e tão somente aonde nossos olhos alcançam, não é isso? Aonde o meu olho, organicamente falando, alcança. Esse não é meu horizonte. Nós temos horizontes planetários hoje em dia, mas vivemos vidas localizadas, regionais, né? Então, assim, até mesmo a nossa lógica de vida não está intrinsecamente ligado só ao que está colocado localmente, regionalmente. É o que está aparecendo planetariamente, né? E aí, obviamente, que a gente se sente envolvido, né? A gente se sente parte dessas narrativas planetárias. Claro, porque nós somos seres planetários, para começar. Antes de sermos ou brasileiros, ou europeus, ou americanos, nós somos seres planetários. Nós somos
fazemos parte de Gaia, né? Fazemos parte dessa vida aqui nesse planeta. Não é isso? Então, essa trilha, na realidade, na sua essência, ela conversa, a gente quer fazer dessa trilha uma coisa muito playful, muito brincalhona, uma coisa divertida, né, Paulinho? Nada sério, nada ligado a um processo, digamos, convencional de ensinagem ou de uma sala de aula, mesmo que virtual, né? Não estamos falando aqui do famoso mock, né? A gente não está querendo aqui estabelecer uma dinâmica de mock, né? A gente simplesmente disponibilizar um conteúdo e, através de vídeos bem editados, vamos dizer assim, passar o básico de uma programação de games. Não é isso. Essa não é a ideia. A ideia é realmente as pessoas se apropriando, na medida das conversas, das explorações, através dos encontros locais, que a gente pretende fazer inicialmente, né, Paulinho, quinzenais, de 15 em 15 dias, mas também aonde você atua, onde você mora, né, você ir compartilhando isso com as pessoas da sua rede do dia a dia, seja familiares ou amigos, mas fazendo encontros presenciais ou coisas do gênero, né, para compartilhar um pouco do que você está aprendendo. Conversar, né, não, mas aí, né, Paulinho, não está só ligado a nós adultos, está ligado também às crianças, ou nós nos vermos como crianças, né? Porque a ideia toda é a gente desconstruir essas ideias de que está tudo separado, né? Adulto é uma coisa, criança é outra. Então, não. A ideia é colocar todo mundo conversando, né? Todo mundo batendo um papo sobre como é que está sentindo isso, inclusive ouvindo a criança a respeito disso, né? Ou seja, a opinião, a perspectiva dela contando e ajudando a cocriar essa trilha, né? Lembrando que é uma trilha auto e alterdidática, ou seja, ela tem a ver com autodidatismo, mas tem a ver também com rede didatismo, né? Então, essa que é a proposta, essa que é a essência do que nós estamos falando, né? Então, nesse sentido, né, vai ser um prazer imenso, né? Vai ser um prazer imenso a gente dar o kick-off. Se a gente já dá o kick-off com as pessoas que já estão aqui, já está ótimo, né? Mas a ideia é que isso vai tendo cada vez mais pessoas. Mas veja, como eu falei com o Paulinho, a ideia também não é de quantidade, né? A ideia é a qualidade interativa e convivialista da coisa, né? A ideia é a gente, na medida que a gente vai se conhecendo, daqui a pouco eu vou querer saber do André, por exemplo, né? Boa noite, André, seja bem-vindo, né? Na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai gerando micro-narrativas pareadas entre a gente, né, Paulinho? A gente vai gerando uma coisa pareada, uma coisa peer-to-peer mesmo, P2P, uma micro-narrativa pareada para a gente explorar juntos, né? Então, essa que é a essência dessa trilha. Aliás, como é a essência de qualquer trilha livre-aprendente do NetWeaving, né? Da estação experimental, da animação em rede da estação experimental. Ou seja, você sempre faz um movimento, né, de expansão, né, geração de campo de possibilidades, conexão com pessoas que estão em outros mundos sociais, outros contextos. Depois você faz um movimento de contração, né, para gerar micronarrativas pareadas com outras pessoas, para você poder explorar junto, né? Então, ao mesmo tempo uma dinâmica, né? Uma dinâmica onde você tem aí um quê autodidático, né? Um quê de que você está explorando, você está tendo ideias, mas tem um quê alterdidático, de você vai estar compartilhando isso com outras pessoas, né? Com quem você está pareando e gerando micronarrativas. Então, de fato, essa é a essência de uma aprendizagem tipicamente humana, né? De uma dinâmica de livre aprendizagem, né? Então, não existe a figura do facilitador, não existe a figura do professor, não existe essas figuras não existem. O tipo de exploração e experimentação aqui é a experimentação de você se dar a liberdade, né, de entrar por um caminho, de explorar um caminho, de repente bater sei lá, tropeçar, né, num determinado trecho desse caminho e esbarrar em alguma coisa que você não conhece. E, obviamente, você vai eu, pelo menos, eu venho fazendo assim, eu acredito que a Vânia também, e as pessoas que já estão ligadas na dinâmica da estação vêm fazendo. Você vai compartilhando com quem você já pareou, né, com quem você já tem micronarrativa, né, e aquela pessoa, eu conheço isso, então a gente pode explorar dessa forma. Então, é uma coisa assim. Ou seja, na sua essência, né, Paulinho, a gente dá vida, não de forma centralizada, e sim de forma distribuída, a vários percursos livre-aprendentes, né? Vários percursos livre-aprendentes,
que a gente vai trocando as ideias aqui quinzenalmente, inicialmente aqui, por esses encontros locais via Zoom, correto? As nossas impressões, o que a gente tem aprendido, e a gente vai renderizando isso na forma de conteúdos, né, Paulinho? Conteúdos inicialmente que estão renderizados pelo Paulo, né? O Paulo pelas experiências dele, porque ele é um tecnólogo, ele saca de programação, de codagem, né? Mas também a gente não vai ficar só nos aspectos meramente da programação em si, né? Existe aí o aspecto político da parada, o aspecto do aprendizado, do entender que você tá engajado nessa trilha, né? Você está trilhando não apenas para você dominar como ferramenta, certo? Mas para você entender isso como linguagem desse mundo, desses mundos sociais nossos, da nossa espécie, que estão numa mudança enorme, aonde né, no dia a dia a gente é bombardeado, né, através dos veículos convencionais, tradicionais, como o Jornal Nacional, como rádios, enfim, televisão, até mesmo a própria internet, né? Essa internet, né, de Google, de Facebook, essa internet de Instagram, de Amazon, né, de que a inteligência artificial e a automação está aí, não é isso? É como se a única coisa que nós devêssemos fazer é aprender tecnologia, aprender como programar para nos encaixar nessa macronarrativa, né? Nessa macronarrativa da automação e da inteligência artificial, correto? Da transformação das sociedades, não é isso? E, no entanto, tudo que nós estamos falando aqui é o contrário disso. Estamos falando de você ganhar você dominar uma linguagem como cultura, para você ter uma certa soberania, né, tecnológica, para que você possa, de forma autônoma, mas em rede, você possa co-criar com os outros, né, aplicativos e games e coisas que dizem respeito à sua realidade, né? Dizem respeito ao que você vive ou demandas de problemas que você tem para resolver, correto? Mas que também tem esse quê de ser playful, né? De ser brincalhão, né? De ser nesse sentido. Então, toda a proposta nossa aqui é essa, né, Paulinho, na sua essência. Eu não sei se eu falei muito, mas eu quis tentar sintetizar alguma coisa que é difícil sintetizar, né? A passar um pouco a essência. Então, assim, eu vou perguntar a Paulinho se ele teria o que mais complementar, fora o que eu falei, e dar boa noite mais uma vez para o André Rubik, né? E perguntar se o André, ficar à vontade para o André falar um pouco dele, se apresentar, saber como é que ele chegou aqui, né, nesse primeiro encontro local, né, da Trilha 01, e a gente continuar aqui. Vamos nessa. Será que ele entendeu o que você falou, Vini? Vou aproveitar que eu interrompi da boa noite, né, para o Vini, para o Paulinho, para o Rafael. Oi, boa noite. Sou eu ou é o Paulinho que vai falar? É o André que está... É o André agora? Pode falar, André, pode falar. Bom, pessoal, boa noite. Vou responder a última pergunta do Tiz aí primeiro. Como é que eu vim parar aqui? Eu não caí de paraquedas, eu caí direto. Então, eu conheci a Vânia aí, a gente acabou fazendo se encontrando pelo Face, e ela me convidou e eu vim. E eu acredito muito nas coincidências ou nas não coincidências, né? Então, como vocês veem pela minha roupa, eu estou com um pouquinho de frio, estou aqui na cidade do Porto, em Portugal. Eu trabalhei bastante tempo aí no Brasil na área de negócios da moda. Vim para cá a convite aí para fazer uns trabalhos de um pós-doutoramento, um pós-doutorado, e trabalho muito com a questão das redes. Então, durante um tempo, interagi muito com o Oswaldo de Oliveira, né? Eu não sei se vocês conhecem ele aí, no caso. Interagi com ele. E estou fazendo alguns projetos aqui. Então, eu administro um grupo que chama Roffice SP, Roffice São Paulo. Esse grupo foi criado aí principalmente visando as pessoas que trabalham em casa sozinhas, né, no home office, e veio a partir de uma experiência na Finlândia. As pessoas vão ficando muito solitárias e acabam não tendo a oportunidade aí de interagir socialmente, e muitas vezes cai a produtividade. Então, a ideia original dele são encontros onde a gente usa a questão da escassez e abundância. Então, alguém tem um lugar, oferece esse lugar, reúne
tantas pessoas, né, 8, 10, 12 pessoas, conforme ele puder acolher essas pessoas. E faz sessões de 50 minutos, onde cada um declara seu objetivo, seu trabalho, trabalha no seu próprio projeto, depois interage por 10, 15 minutos, mais sessões assim por diante. A partir daí, a gente criou o Office Projetos, de onde saíram uma série de projetos, cada um foi um grupo de 6 pessoas, cada um apresentava a sua ideia, os outros 5 interagiam, dando sugestões, ajudando em contatos e assim por diante. E agora criamos o Office Porto aqui, que está sendo super bacana. Então, de uma forma geral, acho que é mais ou menos isso. Tem bem mais, mas pelo menos para poder me apresentar. Mas realmente caí aí do nada, né? Nesse exato momento, a Vânia me convidou, falou: está rolando aqui uma interação digital. Eu falei: bom, vou entrar e cá estou. Então, não sei nem exatamente o que se trata o grupo, a conversa, mas uma coisa que muito me chama a atenção é a seguinte: eu tenho uma cabeça digital num corpo analógico. Então, a gente tem muitas ideias digitais, mas tem muita dificuldade de transformar elas em projetos, em produtos, porque eu acabo não tendo muito acesso a fazer a tecnologia ou a parcerias de tecnologia, que é justamente o que eu estou mais a procurar agora. E, inclusive, ontem passei aqui, a gente tem aqui em Portugal está uma força muito grande a questão do empreendedorismo, das redes digitais, e hoje passamos um dia na UPTEC, que é uma aceleradora do Porto, e estamos trabalhando muito nessa área. Então, é mais ou menos isso. Bacana. O Oswaldo é um amigo quer dizer, ele não está mais com a gente, como você sabe, é um amigo aí de pelo menos 10 anos, né? Então, é um amigo muito especial, é um cara que certamente deixou uma marca ligado, né, a redes, ligado à lógica da abundância, né, ligado ao empreender em redes, né, de uma forma fundamental, com os vários experimentos que ele fez, né, o Empreender-se, Laborais 89, né, e ultimamente o ambiente da Prospera /Próspera, né, que aliás eu acho que o Taiwan, que está aí também em Portugal, ele está fazendo está reeditando, né, eu acho que ele está dando um reboot, né, e está pegando de volta aí, na medida que o Carl, né, ele acabou pegando mais o caminho junto com o pessoal do Blockchain Research Institute, né, que é ligado ao Ethereum, o Carl Amorim, para quem não conhece. Então, ele está mais ligado a essa dinâmica do BRI, né, do que propriamente com a Prospera, porque você sabe, né, quem basicamente startou o ambiente da Prospera /Próspera, né, antes mesmo foi o Oswaldo e o Carl, né, Carl Amorim. Mas aí eu acho que o Taiwan meio que, na medida que ele se mudou para Portugal, ele está aí perto de você, não sei onde ele está, mas ele está aí perto de você, ele está aí dando um reboot, né, pegando, digamos assim, a bandeira, vamos botar dessa forma, e está levando em frente, né, essa proposta de fazer renascer o ambiente, né, da Prospera /Próspera. Eu não sei se com Próspera agora, mas sim com uma outra proposta de cripto ou de criptoativo chamado Matter, né? Depois vale a pena dar uma olhada no que ele já está fazendo encontros, inclusive por aí, sabe, André? Então, se você estiver conectado com ele ou não tiver, eu posso te botar conectado para vocês se falarem aí em Portugal, vai ser bem bacana, tá bom? Então, assim, voltando para cá, esse aqui, André, é um ambiente, digamos assim, esses encontros aqui estão ligados a uma proposta que existe desde 2014, né? É uma proposta não de organização, e sim de organismos, né? De organismos sociais que estão espalhados aí por várias cidades, países e até continentes. A gente chama de organismos locais, né? Ligados à lógica da abundância e que tem como finalidade fazer explorações múltiplas para ressignificar infras e superestruturas, né, sociais, né, para o usufruto comum, para o commons, né? Então, assim, vem se ressignificando mobilidade para muitas pessoas, vem se ressignificando acolhimento, né, housing para muitas pessoas, vem se cocriando, né, moedas, vem se cocriando vários tipos de moedas correntes, de currencies, né, que tem como proposta de valor, né, a cultura do usufruto comum, né? E nesse sentido está sendo uma experiência muito rica, né, porque hoje já envolve centenas de pessoas aí,
espalhadas por diversas cidades e outros países. E hoje aqui, em especial, sabe, André, nós estamos dando o kick-off, né, o pontapé inicial, numa trilha nova, numa trilha chamada 01, né, o nome da trilha. E a ideia dessa trilha é justamente democratizar o acesso ao conhecimento de informática através de games, mas de uma forma muito lúdica, né? E uma coisa aberta para toda e qualquer pessoa, para crianças, adultos, enfim, quem quiser chegar junto, né? Já existe um conteúdo, né, que vai ser disponibilizado em breve num site que o Paulinho que está aqui com a gente, o Paulo Mota, né, ele vem fazendo. Mas a ideia é a gente ir ao longo da trilha ir criando novos conteúdos na medida que você vai trazendo a experiência para onde você vive, sabe, André? E aí você reproduz ela com a lógica que você entende o que é o comum, o que é o usufruto comum, aonde você vive, e você vai compartilhando em essa experiência em encontros locais, como esse que a gente está fazendo aqui, quinzenais, que a gente quer fazer esses encontros de forma quinzenal, entendeu? Então, a essência da proposta do que nós estamos falando hoje é essa, né? E o nome da trilha chama-se 01, né? Para brincar um pouco com essa coisa do acesso para toda e qualquer pessoa, né? Da cultura do commons, né? Do usufruto comum. E antes de a gente continuar um pouco mais a conversa, eu vou pedir para o nosso querido e amado amigo Rafael Reiner, que eu também conheço há bastante tempo, né? Que agora está querendo pegar alguma coisa, algo que é muito significativo para a vida dele e para a minha vida também, né? Algo que eu também fiz parte. Eu me sinto uma abelha, uma das abelhas, né, operárias, né, dessa iniciativa chamada... Ui, abelha rainha, abelha rainha. Que rainha! Então, que é o Rafael. E hoje, por acaso, assim que nós finalizarmos aqui, vai ter um primeiro encontro, quer dizer, também um primeiro encontro, depois de muito tempo, para a gente falar de uma outra colmeia para a terceira década do século XXI. Né? Que a primeira colmeia, ela conversou, o Rafael vai explicar aqui para a gente melhor, ela conversou em meados da primeira década e foi até meados da segunda década, e teve um período bastante interessante, muito interessante e bastante anárquico, né? Ele vai até explicar um pouco dessa anarquia da colmeia para a gente. Então, Rafael, seja mais que bem-vindo, querido. Muito obrigado. O áudio está chegando bem para vocês? Meneiem a cabeça. Aê, muito bem. Cada vez melhor a tecnologia, né? Nos tempos da colmeia, a gente tinha aquele nosso servidor Mumble, né? Porque os hangouts da vida não eram assim tão, né? A gente chegou a ter TeamSpeak, depois Mumble. A gente criou as salas sem ter os times todos ativos. Tem que ter time de tal coisa, né? Milhares de pessoas do mundo inteiro iam participar da colmeia, aquela empolgação toda, e era educação libertária, era cicloativismo, horticultura urbana, e vizinhocas, e vamos lá, e vamos peer-to-peer na veia, né? E então funcionou, para quem não conhece a história da colmeia, ela funcionou desde 2008 até 2014, e foram cerca de 113 projetos dos mais variados tipos espalhados pelo Brasil. A rede se organizou entre projetos somente sonhados, até projetos planejados, projetos executados e alguns deles, então, vários deles, na verdade, celebrados, né? E a celebração continua até hoje, né? Porque ano passado a gente teve um encontrinho do Favo Rio de Janeiro, da colmeia, né? Lá na casa da Júlia. Então, mesmo quando a colmeia terminou em 2014, ou melhor, entrou em Pousio, né, que é o nome agora, o encontro de hoje é saindo do Pousio, saindo desse período de repouso de 5 anos aí no qual o nosso solo ficou enriquecendo, digamos assim, de micro-organismos e de micronarrativas, né? Peguei, para começar novas trilhas, novos percursos agora, então, né, usando as metáforas ou o vocabulário que o Vinícius também escolheu, né, para sair dessa lógica formal. Eu lembro que o Vinícius criou um outro vocábulo muito interessante que funcionou na colmeia por um tempo, que foram os multiálogos, né? Não eram diálogos, a gente tem os diálogos, eu tinha criado os triálogos, né? Tem até publicado no meu site sobre o que são os triálogos, como que eles funcionam, mas o Vinícius veio aí com os multiálogos de não cooperação com o capitalismo, né? Era MNCCC, alguma coisa assim, né? Muito, muito bacana aquelas conversas, pena que se perderam, né? A gente não tinha essa facilidade do Zoom. Provavelmente você está gravando aí, né? Vai ficar salvo.
Eu também tenho Zoom hoje em dia, mas na época a gente fazia, aquilo sumia. E aí estamos aí, né, com toda a energia de volta para criar isso. A Colmeia se organizava de uma forma descentralizada, tentando ser distribuída, né? Nunca chegou a funcionar de forma realmente distribuída. Parece que não existia massa crítica suficiente de pessoas engajadas para exercer aquelas lideranças emergentes, sabe, de baixo para cima. Eram sempre as mesmas cabeças acontecerem e engajadas, assim. Então, essa é a parte mais dolorida de viver no século XXI, nessa época que a gente já tem dentro da gente a semente da cooperação, da colaboração, da livre cooperação, né, desse mundo de trocas, de governança solidária, horizontal, e as pessoas que a gente traz para próximo, que se empolgam muitas vezes com as nossas ideias, nossos projetos, elas precisam aparentemente ser comandadas, ou nós que não sabemos comunicar de forma efetiva como realizar um trabalho realmente horizontal, né? Então esse é um dos grandes dilemas que eu espero que nessa nova jornada, nessa nova empreitada que vai começar hoje, efetivamente, vai recomeçar hoje, com esse pontapé dessa reunião que a gente vai fazer agora. Esse encontro é aberto, estão convidados, é das 9 horas até o infinito, e além, inclusive. E a gente tem esse sonho grande, né, de fazer o mundo acontecer, como dizia o Buckminster Fuller, né, para 100% da humanidade, sem nenhum tipo de prejuízo, né, para ninguém, nem para a natureza. Então, respeitando aí biodiversidade, respeitando todos os pontos de vista e, sempre que possível, tentando buscar o consenso. A gente sabe que o consenso sempre é também uma utopia, né? Aqui em casa a gente iniciou essa semana a nossa primeira assembleia de harmonização familiar, né? Somos eu, minha esposa e meus 2 filhos, de 9 anos e meio e 7 anos. A gente fez a primeira assembleia na segunda-feira, e basicamente é uma assembleia totalmente horizontal, onde todo mundo tem voz, não é o pai, assim. Basicamente, a gente vai tentar não votar. Então, eu expliquei como é que funciona. A ideia é que as minorias não sejam totalmente colocadas de lado, para 3 votaram isso, aí o outro que não saiu perdendo não é incluído, né? Então, a ideia é tentar debater, incluir a voz menos preponderante num certo assunto. E a gente já tomou algumas decisões, assim, essa semana já está rolando sobre esse prisma da nossa assembleia horizontal aí, familiar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aí? Aqui. Não repara na bagunça, tá? Essa foi um pouco mais funda. Então, quando eu falo em colmeia, eu já começo a ficar assim com muito tesão. Mas é um tesão não necessariamente sexual, mas também por que não, né? Porque ela foi muito importante, a gente criou muita coisa bacana, né? Inspirou muitas pessoas. Em 2014 eu viajei todo o litoral sul do Brasil, somente na casa de membros da Colmeia, não gastei um tostão, né? Inclusive, muito obrigado novamente pela hospedagem, Vinícius, mas fui a Real do Cabo, Ubatuba, tudo que é lugar, tinha Paraty, tinham pessoas da rede nos recebendo, né? Graças a essa nosso trabalho baseado em economia da confiança. E então a gente vai retomar essa energia toda, e tem tudo a ver com o que o Vinícius está fazendo nas experiências no Etsuglax e as moedas, e agora essa outra iniciativa que eu nem sei falar o nome, Zero Ones ou Zero e Uns, né? Não sei exatamente como é que se pronuncia. Zero Uns? Zero Uns, simples assim. Zero Uns, tá. Então tem tudo a ver com essa energia, essa pegada, e a gente vai estar junto. Dessa vez eu não vou enlouquecer como da outra vez, eu já aviso para vocês, apesar de eu parecer louco, eu sei que olhando aqui, sendo um pouco autocrítico, pareço louco agora para vocês, mas da outra vez eu enlouqueci mesmo, assim, esse enlouquecimento de tanto amar o que eu fazia me acabou gerando uma separação da minha ex-esposa, né, que hoje, obviamente, tem uma série de consequências, porque eu trabalhava 8 horas por dia,
com a colmeia, basicamente. Reuniões até de madrugada, sem parar, infindáveis, conectando, viajando, gastando, fazendo, participando de eventos, e parecia que não tinha limite. Só que eu estava fazendo falta dentro da minha própria casa, né? Porque tinha o trabalho remunerado, que bancava essas coisas todas, e tinha a família que foi sendo deixada um pouco de lado naquela época. Então, nessa nova fase vai ser de forma, sim, né, com bastante vitalidade, com bastante motivação, com bastante foco, tentando ter foco, né, que é uma coisa difícil para mim, muito difícil. Eu tenho polifocos, assim, e por gostar de muita coisa eu vivo saindo disso, mas com a ajuda dessa nova turma, desse novo time, a gente vai iniciar com um projeto por vez, né? Vamos montar essa pequena rede novamente, e acho que é isso. Falei demais, estamos aí, estamos junto. Bacana, Rafael, querido. Então, o convite está feito, tá, galera? Oi, travou? Tá tudo registrado aqui. Quando finalizarmos esse primeiro encontro local, né, da trilha 01s, né, que não tem nada difícil, né, 01s, né, a gente tá o Rafael deixa o convite aí para quem quiser conhecer essa nova, digamos, essa nova colmeia que vai brotar, né, que vai surgir, né, depois dessa uma experiência riquíssima que ele próprio, né, protagonizou, né, junto com eu e outras muitas pessoas durante um bom tempo aí. Bem, continuando aqui o encontro, eu queria perguntar se a Vânia, que está aqui com a gente, se ela quer deixar algum registro também de uma impressão dela, né, de um entendimento dela dessa trilha que está nascendo, se ela tem obviamente todo mundo aqui deve ter, né, alguma pergunta, alguma dúvida sobre a trilha em si, né? Como é que ela vai, né, Paulinho? Como é que como é que vai ser a dinâmica dessa trilha no dia a dia, né? Então, eu vou perguntar para a Vânia se você tem, meu amor, alguma coisa para que você queira compartilhar para ficar registrado aqui, né? E aí aí já na parte final do encontro aqui, a gente já fala um pouquinho da mecânica, né, Paulinho? Como é que vai ser essa dinâmica, como é que vai ser essa mecânica de exploração da trilha? Boa noite para todos. Foi interessante que o André tinha entrado, eu estava conversando com ele ainda, né, convidando para que ele entrasse, e quando vi ele já estava aí, né? Seja bem-vindo, André. Prazer em te rever, Rafael, o Paulo também, né, que estou revendo, Vinha, estou sempre vendo. O Tis também, né? Enfim, muito legal estar aqui. Eu perdi parte da fala do Paulo, né? Você até chegou a comentar um pouco por alto comigo, né, sobre a proposta. Gostaria de entender um pouco melhor, mas durante o próprio encontro, né, a gente vai estar tirando as perguntas. Estou assim, super feliz, né, de estar aqui com vocês. Há mais de 2 anos, junto com o Vinícius e a galera, né, dos GLADs, a gente está explorando, investigando sobre blockchain, criptomoedas. Atualmente a gente está na pegada do Token 2C, porque a gente conversa muito sobre a questão do tempo, né? Até atualmente um dos pontos de encontro que eu estou envolvida é Seres do Futuro, onde a gente até está ligado ao pessoal também da Casa Nietzsche, e a gente tem se perguntado sobre o que é o futuro, né? Mas assim, uma das reflexões que eu assim, tenho trazido para mim e conversado com as pessoas que estão próximas é sobre eu quero viver o tempo quântico, né? Eu quero viver no agora, esse tempo futuro que a gente pensa, o presente no agora. Né? E assim, uma das formas de a gente viver isso é a gente pensar sim na tecnologia, que é a proposta inclusive dessa trilha, mas assim, não esquecer e dar sempre um lugar principal para essa tecnologia humana, essa tecnologia social, que é o que a gente está fazendo aqui. E é isso que me fascina. A partir dessa tecnologia humana, nós pensarmos as outras tecnologias. Então, é isso aí. Essa que é a essência da parada. Agora, vamos falar um pouquinho, né, de como a gente está imaginando a rigor essa mecânica que não é uma mecânica
newtoniana, é uma mecânica mais quântica, né? Né, Paulinho? Como é que é a mecânica da exploração da trilha 01, né? Bem, gente, na realidade, todas as trilhas, né, que nascem no contexto, né, da animação em rede, do NetWeaving, da estação experimental, elas não têm propriamente, como vocês sabem, uma ementa, certo? Um programa, né? Não tem exatamente isso. O que tem são horizontes para ser explorados, né? Mas como essa trilha tem como o objetivo, né, as pessoas poderem, digamos, elas se apropriarem e começarem a entender, basicamente, né, Paulinho, o que é você entender de programação de games. Então, uma das coisas que eu conversei com o Paulinho seria a gente tá disponível, ele, no caso, nós, ou enfim, quem chegar junto, a gente está disponibilizando parte desse conteúdo que ele já tem sobre como programar games, tá? Que pode ser na forma, acho que já vem sendo, né, Paulinho, na forma de vídeo, né? Na forma de vídeo, e a gente poder, e cada um aqui, né, ver esse vídeo e, obviamente, anotar suas dúvidas ou coisas do gênero, correto? Mas, principalmente, fazer a expansão do que a gente está falando, né? Pegar um pouco do que foi colocado ali, né? Ver aspectos, digamos, né, Paulinho, técnicos ou tecnológicos ou de dúvidas que possam surgir nesse sentido e ir conversar com quem você está conectado e que, de repente, entende um pouco, digamos, isso é um movimento, tá, gente, de expansão, que entende um pouco de programação, entende um pouco de tecnologia. Ou, às vezes, agregar algum aspecto que não foi, sabe, não foi colocado nesse conteúdo, né, que foi disponibilizado, certo? Agregar algum aspecto esse que não precisa ser relativo à programação em si, correto? Alguma coisa que pode conversar com o contexto que você vive, que você mora, né? E fazer também disso uma oportunidade de conversa, de encontro com as pessoas que você está conectado, virtualmente ou presencialmente, né? Então, a ideia foi mais ou menos essa que a gente mais ou menos co-criou, assim, de ir soltando esses conteúdos, né? E as pessoas iam se apropriando e elas próprias vão trazendo, vão agregando mais coisas. Elas vão trazendo outras visões, outras perspectivas, convidando outras pessoas, né, a explorar junto, certo? E aí, obviamente, que vai ter um ponto de contato, não é isso? Toda trilha da estação, sabe, André, tem ponto de contato no Messenger, no WhatsApp e no Telegram, né? Então, nesses pontos de contato, você vai trocando ideia, né? Olha, desse conteúdo que o Paulinho disponibilizou aqui, né, eu vi que tem uma coisa parecida ou semelhante aqui, ó, nesse aqui. E, na realidade, dá até para fazer de uma outra forma. Né? Ou seja, e aí eu queria saber, porque na medida que essas conversas, né, pareadas, né, essas micronarrativas, elas vão gerando micronarrativas, né, a gente, de fato, vai tendo uma experiência de livre aprendizagem. Entendeu, gente? Porque senão fica todo mundo só esperando quem detém o conhecimento se pronunciar, não é isso? Falar, né? Porque quem detém o conhecimento vira autoridade, não é isso? Não é esse o paradigma da ensinagem, né? Não é esse o paradigma das escolas, da escolarização, de quem detém o conhecimento é a autoridade? Então a gente tem que, se é uma trilha livre aprendente, se é uma trilha que parte de um princípio de desobediência, né, à ensinagem, à escolarização, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando justamente de fazer a desconstrução disso, né? Ou seja, então, assim, todo e qualquer tipo de input, de perspectiva, né, de exploração, de proposta, de conversa, de diálogo, né, é bem-vindo, né? Isso, certamente, né, Paulinho, vai gerar algum outro tipo de conteúdo, né? Seja o conteúdo na forma desses encontros aqui quinzenais, inicialmente, seja nas conversas, né, através dos pontos de contato no Messenger, WhatsApp e Telegram, né? Ou seja, presencialmente, né, com aquelas pessoas que você está próximo, onde você mora, que você vai convidar para bater papo, correto? Então, assim, a ideia é essa, né? E a ideia, obviamente, a gente, né, Paulinho, da vida games. É a gente aprender a programar games, né? Então, você pode propor, por exemplo, uma ideia sua,
uma iniciativa sua, ou até mesmo um projeto, alguma coisa que você queira viabilizar, como forma de exploração, para que outras pessoas cheguem, sabe, André, e cocriem com você, né? Como é que nós vamos fazer dessa ideia, dessa proposta, dessa iniciativa, um game, correto? Pode ter um aspecto de gamificação social, correto? Pode ser alguma coisa meramente lúdica, né? Ou pode ser até alguma coisa com um fim, digamos assim, mais de exploração mesmo, de exploração, digamos, científica, né? De alguma coisa nesse sentido. Ou não, ou de ciências abertas, ou de... Não importa. O conteúdo não importa. O importante é a trajetória, é a experiência de fazer junto, é a experiência de co-criar junto, é a experiência de aprender junto, entendeu? De passar impressões. E fazer isso de uma forma divertida, lúdica, né? Playful, né? Bem playful. Então, essa que é a essência da trilha. Eu não sei se eu consegui passar, Paulinho, a essência da parada. Se você quiser complementar, fica à vontade, querido. Não, é isso mesmo. Isso mesmo. Na minha experiência, que eu convivi principalmente com as crianças, eu ouvi aquela coisa assim: então é assim? Então é assim que funciona? Tá, agora que eu entendi. São nos games, no mundo dos games, objetos invisíveis, né? O bonequinho está passando, de repente cai um negócio na cabeça dele. É um objeto invisível que o programador colocou lá para quando houvesse a colisão com esse objeto invisível, caísse aquilo. E a criança fala: então fui enganado o tempo todo, né? E nisso você transforma esse cair, esse negócio caindo do boneco, é o Facebook fazendo você ver propaganda. É a mesma coisa. Então você vê que você está sendo comandado por um algoritmo, e a ideia principal, principalmente nessa criançada que está vindo, esse jovem, é adquirir essa consciência. Tem algo por trás. Entendeu? Nós somos crianças passivas, e essas crianças que estão vindo agora, elas não estão dispostas a serem passivas. Então, é uma loucura você dar uma aula tradicional, expositiva, você, sem querer, ela para de ser expositiva, porque são tantas perguntas, são tantos questionamentos, né? Por que é tiro, por que isso, por que ganha vida, o que eu posso fazer? Eles querendo dominar aquilo, né? Eles sempre foram dominados, olha só, agora eu posso dominar, né? Imagina eu com Atari, eu acho que eu tive o Atari com 12 anos, me lembro, jogando lá o Pitfall, o River Raid, viesse um ser, né, do espaço, sentasse do meu lado, abrisse um laptop, olha só, é assim que faz. Imagina o impacto que seria, né? E mostrando a facilidade com que é feito. Então, é esse impacto que essas crianças estão tendo que a gente tem que democratizar, né? Não é só a criança, o adulto também. Então, essa consciência em cima do jogo de coisas simples, mostrar como que a tecnologia acaba levando você ou para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, que é o bonequinho caindo na cabeça lá do Hero, né? Do Hero. Essa aqui é a ideia. Eu vou colocar alguns experimentos, vou trazer alguma coisa que não foi eu que inventei, eles mesmos inventaram, vou tentar incluí-los, não sei como é que a gente vai fazer essa dinâmica com criança aqui, mas vamos tentar, vou convidar a galerinha, a gente avisa os pais, porque vocês vão ver que as ideias assim são fantásticas, coisas que a gente nem imagina. E o garoto estava fazendo, a última que eu ouvi era um jogo de um avião e tal, quis fazer aquilo. Eu falei, isso aí não é aquele filme que vai passar na Globo, no Netflix, que a pessoa fica 5 anos dentro do avião? Ele mas eu já tive essa ideia antes. Como é que pode uma criança... Ou era 9 anos, tá na televisão, mas essa ideia é minha. Então, esse tipo de coisa que eu acho bem legal. E a ideia é bem divertido. Para o próximo encontro, vou trazer algumas colisões, vou mostrar algumas coisas. E vocês distribuam isso, coloca aí no maior número de lugares possível para as pessoas colaborarem junto. É um negócio bem divertido, é isso. Não, muito bem lembrado, Paulinho. Mas antes de eu fazer mais uma observação, eu vou fazer uma rodada aqui de perguntas. Quer dizer, perguntar para a Vânia se o que eu falei, o que o Paulo, né, complementou, ficou claro, né, e para o André também. E também, não sei se o Tis vai querer falar, mas enfim, é isso. Fique à vontade. O que vocês acham? Porque tem mais coisa para a gente
né, tem mais coisa para a gente compartilhar com relação à dinâmica da trilha. Mas o que se falou até aqui agora, deu para entender? Deu para captar mais ou menos a essência? Opa, deu perfeitamente, Vinícius, perfeitamente. Deu para entender muito bem, né? Só dá ansiedade de começar. Só dando um adendo a você, o Taiwan teve na última reunião do nosso office aí, já está conectado, ele e a Dani. Estamos aqui já ligados, estava implantando a Prospera aqui em Portugal. E estamos aí, estamos juntos. Show de bola. Vânia, meu amor, você tem mais alguma coisa para perguntar, alguma dúvida? Tá começando já a formar várias imagens aqui na minha cabeça, né? Me ocorreu uma dúvida, né? Eu acho interessante que, se não se pensou, já que as crianças estão pensando em tudo, né? Elas antevêm, né? Antevêm muito, isso é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, o que me ocorreu aqui o quanto as histórias, elas são assim frutos da nossa cultura, né? Assim, o Vini, até mais do que eu, porque ele está com filhos adolescentes, ele está mais por dentro dessa parte de jogos. Meu filho já está maiorzinho e tal, né? Aliás, ele até joga, mas joga, acho que é o Dota que ele joga, né? Enfim, os jogos, a gente sabe que, embora tenham meninas, por exemplo, os jogos ainda estão assim muito tem muito menino, é um universo ainda muito masculino. As meninas começam a chegar, né? Dentro assim do universo das narrativas, ainda tem muito predomínio também assim da violência, né? Eu não sei até onde, eu não acompanho isso, né? Então eu não sei até onde isso começa a ser desconstruído, né? E aí fica como pergunta, e aí durante o próprio encontro vocês vão respondendo, fiquem à vontade, tá? Manda, Paulinho. Sim, realmente existe essa preocupação, principalmente nas franquias que eu trabalhei, né, que exploram isso comercialmente, incluir as meninas, né? Eles colocam lá exemplo de empresas que estão dando vaga para as meninas, que o mercado do futuro são das mulheres, que as empresas de tecnologia não querem as mulheres, mas, na verdade, é para fazer o pai matricular a menina. Dentro de sala de aula, que eu percebi, a gente está quebrando um pouco daquela coisa, o jogo de menina tem que ser rosa, da Penélope charmosa, etc. Não, a menina vai fazer o que ela quiser. Eu quero fazer um jogo de matemática, quero fazer um jogo igual o do meu colega aqui. Então, a ideia é não tirar esses estereótipos, né, deixá-la livre. E o que acho legal das meninas, no caso, desse empoderamento e tal, é que elas assumem um protagonismo maior, elas levam um pouco mais a sério, porque elas quebram uma barreira. Então, quando ela quebra essa barreira, estou aqui dentro, a maioria é menino, mas eu vou me impor. E elas não levam muito na questão do entretenimento. Então, eu percebi alguns projetos mais focados nas meninas do que com os meninos. Os meninos têm muito aquela coisa da competição, porque ele já vem da cultura dele desde lá do começo do papai, né? Estou chutando, mas o pai sempre você tem que ser melhor do que o outro, etc. E eu não vejo isso, não via muito nas meninas. E a questão da violência também era uma preocupação, né? Eu até participei de um evento que o garoto fez um projeto comigo, que o Hero era um coelho e tal. Eu vi o projeto, tal, trabalhamos juntos. Na hora da apresentação dos pais, a última fase, o cara vinha, arrancava a cabeça do coelho e o sangue escorria. Ai, meu Deus, uma vergonha na frente do pai. Aí a gente tenta também fazer com que essa cultura da violência também meio que caia. É difícil, né? Cair por terra, mas um tirinho lá, um tirinho cá, é difícil não ter. Agora, a gente tenta quebrar essa coisa do exagero e
o que eu percebo também é que, nessa questão da violência, você incluindo os pais, incluindo nesse ambiente, por exemplo, não sei o Vini, mas o que eu percebia é que eu conversava a rota do genocídio, algumas coisas que eles viam que eu assistia, e eles ficavam à vontade de falar comigo. Eu não vejo isso porque senão meu pai não deixa eu dormir de luz acesa. Será que o pai está sabendo que o filho não está dormindo de luz apagada por causa da rota suicida do Undertale? O pai não sabe nem o que é o Undertale. É um jogo 2D simples, né? Então, essa coisa do jogo, essa proximidade, né? Nós vivíamos o quê? Vendo TV Xuxa, né? E tendo televisão aberta. Hoje em dia, o pai vira as costas, ele está na rota genocídio do Undertale, do Five Nights at Fridays. Então, teve uma reunião que eu fiz numa escola recentemente, que eu peguei vários termos, né? Dentre eles o Five Nights, etc. Uma lista. Botei lá no Data Show perguntando se os pais conheciam alguma daquelas palavras e ninguém conhecia. Aí vim passando os vídeos, aí eu levantava, meu filho vê isso, minha filha vê isso. Então, é uma coisa até muito mais ampla quando a Vânia falou em relação à inclusão das meninas e essa questão da violência. Porque é o quê? Aí é o pai entrando no mundo deles, entendeu? O pai entendendo o que está rolando. Então, assim, é muito mais do que programação, é muito mais do que fazer jogos. É uma consciência, Então, hoje a gente começa alguns joguinhos, vamos programar e tal, mas eu acredito que a 01 abrindo o leque, vão surgir esses questionamentos. E eu não tenho, de repente, muita propriedade para falar, mas, de repente, na nossa trilha entra um psicopedagogo, entra alguém de pedagogia, um psicólogo, que vai ajudar a gente a entender esse novo mundo, né? Porque não adianta, eu boto filtro, eu boto isso, eu boto aquilo. Não adianta. Hoje em dia, a criança te dá um baile, te dá um nó, te dá um olé, fácil. É isso, assim. Acredito que nessa trilha aí vai acontecer esse tipo de debate. Paulinho, isso bem colocado. Tem uma questão, gente, que eu acho que é muito importante a gente grifar, vamos dizer assim, né? Aqui no nosso primeiro encontro local da Trilha 01, que é o seguinte: a estação, sabe, André, a Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais P2P, que a gente chama de E2GLAT, pelo acrônimo, né? E2GLAT, ou E2GLAT em inglês, ela tem como premissa trabalhar imaginários locais, né? Nem só localizados, nem só globais, quer dizer, eles são originalmente planetários. Então, é natural que no primeiro encontro aqui, por exemplo, nós tenhamos o Tis aqui diretamente lá da Holanda, ou tenhamos o Les, que estava lá dos Estados Unidos. Então, é natural que você está em Portugal. Então, assim, onde eu quero chegar? Vai ter muito elemento, sabe, Paulinho? Que é muito. E aí eu acho que isso vai ser uma experiência para o próprio Paulinho, muito diferente das experiências que ele vem tendo, né? Que são experiências localizadas, né, Paulinho? Localizadas, regionalizadas, grande parte no Rio de Janeiro, né? Posso estar enganado, mas até onde eu sei, grande parte. Onde você tem toda uma cultura, né? Toda uma cultura de pais ou de crianças ou de jovens, e a gente vai passar a ter crianças e jovens com mentalidades e perspectivas completamente diferentes, vindas, né, André? André pode dizer para mim que, obviamente, como é que pensa a criança, como é que pensa o jovem em Portugal, que é muito diferente como é que pensa a criança, como é que pensa o jovem aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Ou o próprio adulto também. Quer dizer, então, a gente, como isso vai acontecer lá na Holanda, né? Ou vai acontecer nos Estados Unidos, ou nos países asiáticos. Quer dizer, então, a gente vai ter uma diversidade de perspectivas que dizem respeito a línguas e culturas muito grande nessa trilha, sabe, Paulinho? Então, assim, de repente, alguém vai gerar um percurso, né, livre-aprendente, né? Alguém vai gerar um percurso livre-aprendente que vai falar de gender free, né? Vai querer fazer games para não definição de gênero sexual, por exemplo, né? Jovens, né? A própria Vânia, por exemplo, onde ela leciona, onde ela dá aula, né? Que é numa instituição, né? Pública do governo do Estado do Rio aqui, que é a ETEAB, né? Ligada ao sistema FITech. Ela na sala de aula dela, ela tem lá jovens, né? Adolescentes que, tipo assim, ainda não definiram exatamente qual é o perfil deles, assim, se eles se sentem, né, se eles se encaixam nos estereótipos convencionados, né, de homem e de mulher, né, de menina
Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que vai acontecer também, certamente. Eu não vejo, eu só vejo riqueza nisso aí, né? Só vejo abundância nesse processo, né? Então, a gente vai passar por alguma coisa nesse sentido, né? Um outro aspecto que eu acho que é relevante é o seguinte, gente. Nós aqui hoje estamos dando pontapé inicial, né? O kick-off na trilha 01, correto? Então, todos nós aqui, que estamos aqui, somos inicializadores da trilha. Correto? Isso aí, André, já é uma diferença para o ambiente da Prospera / Próspera. No ambiente da Prospera, você tinha os inicializadores, ou inicializador ou inicializadores daquela trilha específica, que diriam de antemão qual é o regramento, né, de como a coisa vai fluir. Nessa dinâmica da estação, quem chega junto já inicia, e não existe um pré-regramento. Ele vai sendo, digamos, cocriado, né, ao longo da própria exploração, da própria experiência da exploração. Entendeu? Então, o que acontece? A gente pode partir de um percurso, né, um percurso inicial aqui, que vai se dar através do conteúdo que o Paulinho vai disponibilizar para todos nós, não é isso? Um percurso livre-aprendente, mas pode ser que o TIS proponha um outro percurso. Você, André, um outro. A Vânia, um outro. Aí, quando a gente for ver, no final de um mês ou dois, nós já estamos aí com 10, com 15, com 20 percursos livre-aprendentes acontecendo simultaneamente, né? Então, essa coisa caótica e caórdica é típica da animação em rede da estação, né? Que é um organismo, um meta-organismo, né? Vários organismos sociais localizados. Então, não existe uma meta-condução de nada, né? Não existe uma referência. E é muito fácil as pessoas no meio do caminho se perderem. Perderem, e por quê? Porque estão tão condicionadas, né, a ter sempre alguém que lidere, ou alguém que seja referência, ou que tenha autoridade do conhecimento, né, que fica esperando essa pessoa se manifestar, entendeu? E isso não acontece na dinâmica da estação, o que causa sempre, sabe, André, bastante estranheza, diga-se passagem, né? Às vezes gera desconexão, assincronias. Por quê? Porque a galera, de uma forma geral, todos nós não estamos acostumados a isso, né? Todos nós estamos acostumados que alguém diga qual é o caminho, né? E a gente, a partir daquele caminho que está sendo apontado, você faça até o seu, mas não de fazer junto ao mesmo tempo agora, entendeu? Então, esse é um desafio do que nós estamos vivendo aqui. Não é isso, Paulinho? Então, gente, já indo para o final aqui, né? E eu não sei se o André caiu ou se ele vai voltar, mas eu ia hoje aqui falar um pouco de como essa trilha, né? De como essa trilha do 01s vai conversar com as outras trilhas, né? Eu vou só fazer uma introdução rápida para isso e depois, no próximo encontro, a gente pode explorar isso com mais profundidade. O que vocês acham? Melhor, né? Senão vai ficar muito extenso o encontro, né? Então, hoje na dinâmica da estação, existem aí várias trilhas acontecendo. Eu posso enumerar algumas que eu, obviamente, né, chego junto, e eu acho que elas, de alguma forma, vão conversar com essa trilha aqui, né? Por exemplo, tem uma trilha para falar de DAOs, né, de organizações autônomas distribuídas, né, que chama-se DAO-TAO, né, o tal do DAO, ou DAO do tal, né, DAO-TAO. O tal da física, né, do Yin Yang. Então, assim, essa trilha vai para o terceiro encontro, se não me engano, terceiro ou quarto encontro, semana que vem. Perdão, semana que vem não, amanhã. Não, semana que vem, estou me enganando aqui. Semana que vem vai ter um encontro da trilha DAO-TAO, né? E é uma trilha que, originalmente, sabe, Paulinho, ela começou para fazer uma proposta de uma organização autônoma distribuída, né, uma DAO, né, de podcasts, entendeu? De podcasts em rede, né? E os caras, e as pessoas que estão envolvidas com a trilha estão explorando isso. Eu sou uma dessas, né? Então pode ser que alguém aqui, né, alguém que esteja chegando nessa trilha, vislumbre como sendo uma coisa interessante, dar vida a uma organização em rede na dinâmica da 01s, né? Pode ser, inclusive, eu e você, Paulinho, ou só Paulinho. Ou seja, a gente, de fato, dá uma DAO junto, ou quem quiser chegar, fazer uma DAO acontecer. Aí, certamente, nós vamos conversar com essa outra trilha, né? Vamos conversar com as experiências que essas pessoas estão tendo na outra trilha. Então, esse é um aspecto, né?
Uma outra trilha interessante que conversa com essa trilha, que vai ter um encontro amanhã, que está sendo retomado amanhã, que teve vários encontros em 2018, né? E só teve, eu acho que um encontro em 2019, é a metatrilha de mapeamento da complexidade. Olha que barato, né? E é uma trilha interessante porque ela fala justamente de como a gente pode estar, né, empreendendo em rede sem ter necessariamente um framework organizacional. Entendeu, Paulinho? Assim, a gente pode estar fazendo isso de forma orgânica, aberta, distribuída, como é a proposta, como é a dinâmica da estação, né, na sua essência, né? Então, é alguma coisa que também pode conversar com essa trilha. E, por fim, tem a trilha, tem a exploração alfa do Tolkien 2C, né? Que eu até mesmo no banner que eu fiz, não sei se vocês viram, eu botei ali que vai ser lastreado pelo Tolkien. Por quê? Porque vai que o Paulinho, por exemplo, se interesse, como ele já se interessou, né, de fazer um percurso livre-aprendente no Experimenta Casa Livre do Altinho, na favela do Lins, no Complexo do Lins aqui no Rio de Janeiro, né? Então ele vai lá fazer isso com a garotada lá, correto? Ele vai iniciar com a garotada, mas a garotada vai fazer parte. Mas como ele vai fazer isso, né, disponibilizando o tempo dele, por que não reconhecer e emitir a 2C, né? Porque para ele, né, de forma antecipada, né, pelo gesto que ele está fazendo. Né? Por quê? Porque o que ele está fazendo conversa totalmente com a cultura do commons, né, do usufruto comum. Né? Então, assim, quem aqui sentir, digamos, com vontade de fazer propostas como essa, saiba que de antemão, né, a gente vai estar cruzando, não vamos estar aí miscigenados, vamos estar entrelaçados com a trilha do Tolkien A2C, a exploração alfa do Tolkien A2C. Ou seja, a gente vai poder estar antes fazendo reconhecimento, emitindo a 2C para quem desejar explorar, né? Fazer esse tipo de exploração presencial, vamos dizer assim, com outras pessoas, entendeu? Então Paulo, esse comentário que eu queria fazer. E é justamente esse comentário que eu fazia que o André perdeu. Entendeu, André? Você acabou perdendo um comentário que eu achei relevante aqui. Mas eu vou tentar resumir para você, porque eu sei que você está interessado. Então, a gente estava comentando o seguinte: existem outras trilhas na animação em rede da estação, na NetWeave da estação, né? E tem 3 trilhas em especial que nós vamos estar meio que entrelaçados com essas trilhas. Uma é relativo a DAOs, né? Organizações Autônomas Distribuídas, né? Que já está indo para o 3º ou 4º encontro, que vai acontecer semana que vem. Né? A outra é relativa ao mapeamento da complexidade, né? Que diz respeito a você empreender de forma orgânica, de forma aberta, sem framework organizacional. Né? Então, e a terceira trilha é a do Tolkien A2C, né? Que é um Tolkien totalmente empático e que valora a cultura do usufruto comum como riqueza. Entendeu? Então, por exemplo, se você desejar fazer, digamos, algum percurso livre-aprendente, né, da trilha 01, né, em alguma localidade aí em Portugal, na cidade que você mora, de Portugal, algum bairro, né, numa comunidade, ou mesmo com a vizinhança sua aí, de antemão, eu, Paulinho, Vânia, Tis, podemos reconhecer e emitir a 2C para você. Né? E aí você vai poder liquidar essa 2C por tudo que você possa imaginar. Alimentação orgânica, por mobilidade, né? Por acolhimento, por terapias e tudo, porque isso já está acontecendo na dinâmica da estação, entendeu? Mas, evidentemente, que esse é um papo... Só para falar do Tolkien A2C, a gente teria que fazer um encontro só para isso. Né? Então, mas é mais ou menos para te ilustrar que essa trilha já nasce, né, tendo uma moeda corrente, uma currency, né, que já conversa com esses novos mundos sociais altamente interconectados, né, transicionais ou horizontalizados, né, sem barreiras, né, sem fronteiras nacionais, né, que é o Tolkien A2C. Né? O Tolkien já existe, ele está sendo transacionado, está sendo emitido, está sendo liquidado. Então, assim, não é uma coisa que vai ser criada, ele já existe, né? Ele está sendo co-criado, ele está ganhando mais complexidade, está ganhando mais capilaridade, está ganhando mais isso, mas está existindo. Depois, se você quiser, eu me coloco à disposição para conversar, para você entender um pouquinho como é que está essa exploração, né? Que está na fase alfa, correto? O Tolkien A2C está na fase alfa, ainda não chegou na fase beta, mas vai chegar lá. Então, assim, o comentário que eu fiz quando você caiu foi esse, que essa trilha já nasce, a 01, né, entremeada, entrelaçada, entangled, né, com outras trilhas que estão acontecendo.
né? Então, isso o que enriquece ainda mais, né, a exploração em si, concordam comigo? Enriquece pra caramba. Então, assim, esse é o comentário final que eu queria fazer, né? Antes da gente, de fato, ir para os finalmente aqui. E é isso. E desejar boa sorte, desejar boa exploração para todos nós aqui, né? Para nós, como falava o nosso querido Oswaldo, né? Desejar boa sorte para esse protagonismo do nós, né? Porque o protagonismo não é meu, né? O André sabe disso. Não é do Paulo, não é da Vânia, não é do Tiz, não é do é nosso, né? É do que flui interativamente por entre nós, né? Então, assim, é um prazer enorme ver essas pessoas que estão aqui, tá? Eu não tenho a menor ideia de como essa trilha vai acontecer, mas a gente sabe que a gente apenas vai a gente vai criar a partir de hoje os pontos de contato, entendeu? Aqui no Messenger. Quem não estiver ligado comigo pelo Facebook, só me convidar, eu convido, enfim. E depois eu vou pedir para a Vânia ou o Tiz, né, criar no WhatsApp e no Telegram, para a gente ter esses pontos de contato e vamos ver que bichos vão dar, né? Porque eu acho que vão dar vários bichos isso aí, né? É isso, gente. Então, a gente, para finalizar aqui, queria perguntar para o Paulinho se ele tem mais alguma outra consideração para fazer nesse nosso primeiro encontro local, né, da trilha 01, e a gente já parte para o encerramento. Não, só felicidade. Vamos, o pontapé foi dado, né? A Vânia falou do tempo quântico, está dando uma olhada aqui, ó, no tempo quântico você não precisará esperar o tempo passar. Muito legal. E mão na massa, eu vou preparar uma receita de bolo aí para a gente começar a fazer os nossos docinhos, beleza? É isso aí, galera. Até a próxima. André? Eu quero agradecer aí, né, de ter caído aqui, agradecer a Vânia, agradecer você, Vinícius, Paulinho, todo mundo. Acho super legal, porque, né, você vê como são as coisas. Entrei ali, conectamos com a Vânia, falou, cai aqui, e, pô, tô aí. Né? Achei muito legal, tô aqui também, né, um tempo que você tiver, se quiser me dar um toque, para a gente conversar sobre outras trilhas, outros caminhos aí, super legal. E, pô, fiquei super contente, obrigado, super prazer. Mandei meus contatos, né? Eu não tenho Telegram, mas tenho, né, mandei aí o Face, né, o Messenger e o WhatsApp. Então, pô, né, puder me conectar, a gente vai se conectando aí e vamos tocando para frente. Achei muito legal. E acho muito legal essa questão de, ó, vamos construir, vamos deixar acontecer, vamos fluir, porque eu acho que é assim que as coisas estão acontecendo hoje em dia, né? Totalmente. Eu não sei se a Vânia já voltou, porque ela tinha dado uma saidinha. Você está com a gente, meu amor? Eu acho que ela não voltou. Tá aí. Então, nós estamos nos finalmente aqui, nas considerações, digamos, finais desse primeiro encontro local. Se você quiser tecer mais algum comentário para a gente dar aquela encerrada bacana. Não, é isso. Conhecer, estar... Estou empolgada aí também com a trilha, a possibilidade de a gente estar percorrendo aí esse caminho juntos, né? E é isso. Chegar junto para conhecer e explorar essa nova trilha. Well, I want to know if Tiz has something to say to us, if he wants to share some of his thoughts. Please, my friend. No thoughts. I could not understand anything. So what was the learning about? What is the next step? Well, you couldn't understand, but you love to hear the Brazilian Portuguese language, don't you? Yes, yes, I know. But, well, the next step is Paulo, that is with us here. He already prepared some content related to a gaming program, right? How to program a game. He's going to share this in some. We're gonna create a group in WhatsApp, a group in Messenger, a group in the Telegram, where we can trade, we can interact
about this content that he's going to share with us, this initial content, okay? And with this content, we're going to start effectively this open learning trail about how to make games in a playful way, right? And that's it. That's all the things that we were talking here about. That's the essence of it, okay? And the next step is to create this contact points, these groups in WhatsApp, Messenger, and Telegram. Okay, my friend? So, that's it. Então, gente, vamos nessa. Paulinho, forte abraço, meu querido. Vamos nos falando aí. André, foi um prazer enorme te conhecer, tá? Gigante mesmo. Qualquer coisa, nos conectamos mais e falamos mais, tá? Ok, Tiz, go sleep, my friend, because it's very... Well, it's nice, but I found I was busy with something else. So, because all the stories in the world are that the Netherlands are going underwater, but a great new part of the harbor was made in Rotterdam. So at the Facebook site of Amanda, I shared the great new harbor, the best harbor of Europe, 24 hours, large big ships, always welcome. So all people afraid that the Netherlands are going underwater, well, we will, of course, but then also I shared that next Thursday, we have a complete nationwide program that will be ready in 2023, that all our dams will be checked on quality. And then we want to have such a good assessment of dams, like you have assessment of cars, that we can share it with the whole world, how to check your dams, that they are waterproof, more or less, or flood-proof. So this is going to happen next Thursday. So, and with all the sea level rise, so if really the whole South Pole would melt, we will be underwater anyhow. But at the moment, we're checking our dams, heightening our dams, and one big closure dam is being renewed at the moment. So I was busy with that and finding a way to share. So that's what I'm doing. So it's gaming too, because it's gaming against the idea the Netherlands is going underwater. So I think we still go 100 years with a perfect harbor and many dams. But on Thursday, I will talk with the people. I'm an engineer myself, so I will understand what is to be done. So gaming, playful, playing with water, that's our habit. And the seawater, rivers, anything, we play. Bem, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas como eu já estou acostumado a conversar com o Tiz, né, ele falou o seguinte, né, ele falou que semana que vem, quinta-feira, vai ter uma grande chamada nacional na Holanda, né, para passar um pouco de como está a tecnologia de retenção do aumento do nível do mar, né, porque a Holanda sofre com isso direto, ou seja, e se de fato os polos, né, se derreterem, a Holanda vai para debaixo d'água mesmo, não vai ter muito jeito. E ele falou que isso pode ser um percurso, na realidade, dentro dessa brincadeira, quer dizer, de ter algum game, né, para falar do tipo de tecnologia que ele, como engenheiro, né, vem desenvolvendo para reter as águas, né, isso já poderia ser um percurso dentro da trilha Zero Ondas, né. Olha que interessante, Paulinho. Então, assim, e alguma coisa que, obviamente, imagina, né, virando um game, alguma coisa que vai estar incorporando as experiências, né, que ele vem tendo, né, como engenheiro, e como engenheiro que vive pesquisando, né, tecnologias para reter, né, o aumento das marés, né, o aumento do nível dos oceanos. Isso é alguma coisa que é útil para qualquer cidade costeira, né, para qualquer país de qualquer parte do planeta, né, até à medida que nós estamos vivendo nessa mudança climática profunda. Aí. Bem, muito bacana. Thanks, Tiz, for sharing this, okay, my friend? And agora vamos lá, let's go! Acho que é isso. Grande beijo, valeu. Qualquer coisa, estamos por aí, né, Paulinho?
Beijo. Kisses from the heart. Tchau, gente. Prazer, André. Boa noite, Paulo, X, Vini. Ok, tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite.